Você clicou. Você mesmo. Você clicou de novo. Está aqui, me querido. Você clicou. Significa que você quer alguma coisa. Você não está tão perdida quanto você imaginava, filha. Você quer algo. Ou nem que seja ver um vídeo de que 2 minutos. Mas você quer. Não está tão perdida assim quanto você imaginou que estava. Então eu vou lhe dizer, fale. O ser humano, eu acho que ele tem uma grande dificuldade de entender que se ele não fala, o outro não vai saber do que se trata. O ser humano, ele realmente ele tem essa dificuldade de entender que se ele não falar, a pessoa não vai saber. O cachorrinho não vai saber, o móvel, a casa, você mesmo. Se você não fala, fica só na cabeça. Ocorre essa questão de você não falar e querer que o outro adivinhe, querer que as pessoas e nem você sabe o que você sente, o que você pensa, como que o outro irá saber? Não sabe, né? Não tem como. Ninguém aqui é professor Xavier. Pelo menos eu não sou. Eu queria. Eu adoraria. Não, mas também não. Tem certos pontos que a gente não precisa saber. Imagina você tá no ônibus lotado. Não dá. Imagina passar de junto de um bar Não. Imagina você tá na igreja enquanto a pessoa tá pregando, você tá escutando o outro falar assim, meu Deus, se eu deixei a roupa lá pro lado de fora, será que eu tranquei a porta? Será que eu não tranquei? Não, não seria bom ser professor Xavier, não. Ninguém é. Ninguém tem esse poder. Então, é legal que a gente fale, porque assim até a gente mesmo entende. Tem horas que você tem um pensamento que você fala, meu Deus, eu pensei isso mesmo, e sim, você pensou. É que você não se conhece e você não se permite pensar. Ah, você pensou. Você só não se permite pensar. Mas você pensa. Brinda que a gente pensa uns trem que às vezes a gente para e pensa assim, eu vou descer de tobogã, não vou pro céu, não. Uma coisa que acontece que é maravilhosa, que inclusive eu faço, que eu adoro, que mudou totalmente a minha vida, a minha forma de pensar, inclusive eu estou gravando esse vídeo justamente por causa disso. Escrever é uma das formas mais incríveis de se conhecer. Por quê, Elaine? Diga-me o porquê. Quando você escreve o seu pensamento, você fala para si mesmo que você não é um monstro, uma coisa esquisita, um alien, um ET, o monstrinho ali de Ben 10, o pequenininho. Você simplesmente é uma pessoa normal que pensa. Você só pensa. Um pensamento seu não significa que você é aquilo. Você só pensou. E você está pensando o tempo inteiro. Quando você está escrevendo, você está pensando com calma, não está acelerado. Então, escrever é uma das coisas mais maravilhosas de se autoconhecer e poder ser livre, sem aquela pressão toda de, meu Deus, eu falei um palavrão em público. O que a galera da igreja irá pensar? Você simplesmente escreveu, mana. Você só escreveu, ninguém vai ler. Nem você mesmo. Porque você tem preguiça de ler um livro que um autor escreveu, você vai ler o que você mesmo escreveu? Na onde? Pra cima de mim? Não cola. Pode escrever num papel, pode escrever num diáriozinho, baixa aí na Play Store. Ai, meu celular tá cheio. Apaga. Todo o tempo que eu passei estudando assim, um pouco de informática básica, a única forma de esvaziar a memória é do celular apagando as coisas que não prestam. Do mesmo jeitinho a sua. Você não vai conseguir apagar. Mas se você escrever, você vai conseguir passar por aquilo ali de forma mais concreta. Não vai ficar guardado aqui para depois ficar a semana inteira repetindo. Você vai escrever. E você entende um pouco mais se você escrever. Porque você tem um tempinho ali para poder estar pensando com calma. Sabe aquela situação que você passa? Você simplesmente passa pelaquela situação e depois você fica repetindo, o que eu deveria ter feito, o que eu deveria ter falado. Se você escrever, da próxima vez que ocorrer, você saberá. Eu aposto aqui com você agora, aqui, ó. Se isso não ocorre. Simplesmente acontece. Porque não vai ficar repetindo aqui toda vez. Você passou por aquilo ali. Existe uma questão, óbvio, de você ter passado por uma situação e você não conseguir superar aquilo ali. Até para escrever é difícil para você. Mas não tô falando pra você escrever tudo de uma vez. São pequenas coisas até você chegar no nível de ir lá e escrever. Pelo menos é o que eu faço. Falar dá uma sede, né, rapaz? Tá vendo? Por isso que é bom. Fale. Falar é bom porque dá até sede e você não tem pedra no rim. Se você passou por uma situação na qual você fica repetindo na sua cabeça, a melhor forma de passar por aquilo é escrevendo, é falando. Pode ser falar consigo mesmo. Fala na frente do espelho, só fala. Porque você vai conseguir passar por aquilo ali de forma melhor. Vai ser mais leve passar por aquilo. Abrindo a garrafa. O ser humano lida com o outro sem saber lidar consigo mesmo. Uma das coisas mais estranhas é o meu próximo como a ti mesmo. Por que a gente não consegue muitas das vezes? Porque você não está se amando, você nem se conhece. O ser humano tem dificuldade de entender que ele precisa falar.
Se você não fala o que você sente, se você não fala o que você achou, se você deixa tudo ocorrer como se fosse sumir o que você sentiu, você tá muito enganado porque não vai sumir. Você precisa falar. Fala se não gostou. Fala se gostou. É tão legal. Às vezes você nem tá esperando, a pessoa é tão sincera. Não vê a criança como é que é? As crianças tão sinceras. As crianças falam correr do nada. Porque ela não tem esse filtro que você adquiriu durante o tempo. De assim, eu não vou falar não, porque ninguém vai gostar do que eu falei. Você nem falou. Talvez você esteja falando para as pessoas erradas. Talvez tenha alguém aí no meio dessa multidão aí que você tá falando, as pessoas não vão gostar, que vai gostar. Mas eu tô discutindo aqui e as pessoas não estão me ouvindo. Para de gritar. Você tá gritando é porque você precisa ser ouvida. Para de gritar que você será. Talvez essas pessoas que você esteja gritando não merece que você doa o pé da garganta gritando. Mas fale. Não tem como você viver sem dialogar. O ser humano ele precisa falar. Pelo menos se você quer ter um tipo de relação com alguém, seja amizade, irmão, tudo. Se você não fala, a pessoa não sabe. A pessoa pode até sentir, né, o clima diferente, mas se você não fala qual a situação que foi, fica um eterno clima estranho. E você nunca vai saber o que aconteceu. Então é muito legal falar. Que assim ninguém se perde, ninguém enlouquece e o diálogo fica muito melhor e você tem até uma sedezinha assim, ó, falando, você tem até uma sede, toma água. E aí nada de pedra no rim. Até a próxima.